Olá, turminha! Vamos à nossa primeira aula de Geografia e hoje vamos falar sobre as paisagens do campo e da cidade. Você consegue ver as diferenças entre as imagens? Bom, de um lado, nós temos a imagem de uma cidade e do outro, nós temos uma imagem com um campo aberto, muito verde, árvore, né? Nós podemos chamar essas duas imagens de paisagem urbana, esta da cidade, e de paisagem rural, esta com mais verde, com serras, com campos, tá bom? Nós temos diferenças nessas duas imagens, não somente pela paisagem, aquilo que nós conseguimos enxergar. Vocês acabaram de assistir um episódio do Chico Bento, e nesse episódio vocês puderam ver que o ambiente em que eles moram influenciam diretamente na sua rotina, no seu cotidiano, não é verdade? O primo do Chico Bento estranhou bastante no início passar alguns dias no campo, porque o ritmo é bem diferente do ritmo da cidade, que é onde ele mora. Vamos falar agora um pouco sobre o campo. No campo, há poucas construções e as casas ficam dispersas, uma afastada da outra. Vocês podem ver que nesse espaço imenso tem poucas casas, não é verdade? Diferente da nossa cidade. As casas são próximas umas das outras. No campo também há poucas ruas e a sua maioria são estradas de terra. Na área urbana tem muitas ruas e quase todas são asfaltadas e uma rua liga a outra. Também há poucas lojas, fábricas e hospitais. Geralmente encontra-se estes tipos de construções em cidades próximas às áreas rurais. Então, se você mora na área rural e precisa de um supermercado, ou uma farmácia, ou até mesmo ao hospital, é necessário, geralmente, ir até a cidade mais próxima. Vamos agora conhecer algumas das atividades ligadas à natureza. Ou seja, vamos conhecer formas de trabalhos na área rural. Temos aqui o trabalho da roça. Observem que a ferramenta é uma enxada, mas também temos outras opções. Temos o trabalho manual e hoje em dia até o tecnológico está entrando nessa. No campo também temos os pomares. E qual é a importância dessa produção para nós que vivemos na cidade? É no campo que todo o alimento que vem para a nossa mesa é produzido. É da área rural que saem os abastecimentos dos mercados, dos açougues, das feiras, das quitandas. Este trabalho é responsável por nos alimentar. Olha só a grande importância do produto do agricultor. Esse trabalho de plantio e colheita depende também do ritmo da natureza. Como assim, professora? Eles precisam conhecer as estações do ano e os seus efeitos em tudo aquilo que plantam. Não entendi. Lembra da aula de ontem que nós estudamos os movimentos da Terra? E o movimento da translação é responsável pelas mudanças das estações do ano? Vocês recordam? Se não recorda, depois no final dessa aula, volta lá no vídeo e veja novamente, tá bom? Tá lá no nosso canal. Pois bem, o agricultor tem que conhecer todas as estações do ano e não somente conhecer as estações. Ele tem que saber quais são seus efeitos na sua plantação e na sua colheita. Ou seja, ele precisa saber exatamente em qual época do ano deve plantar determinado produto, para que ele possa ter tudo o que ele precisa da natureza para se desenvolver e tornar-se um alimento saudável para nós. O campo também é responsável por outras atividades muito importantes para nós, como, por exemplo, a criação de gado.
Ah, professora, mas por que a criação de gado é importante para nós? O gado é responsável também pela nossa alimentação. O bife que nós compramos no supermercado, no açougue, vem também da área rural. E não só isso, ele também é responsável pela produção de leite, aquele leite que vem para o nosso café da manhã todos os dias. E o leite possui os seus derivados. Queijo, iogurte, requeijão, ricota. Ai, tá me dando até fome. Viu como a produção na área rural é importante para a nossa alimentação? Não somente para quem mora no campo, mas para nós também, que moramos na área urbana. Além do gado, temos a criação de galinha, o que é muito comum na área rural. Muitas famílias possuem terreiros com criações de galinha. E para que as galinhas servem? Olha só, aquela bandeja de ovo que a mamãe compra na granja. O ovo tem muita utilidade na nossa alimentação. Ele serve para fazermos bolo, pão e até aquele ovo frito maravilhoso. Não somente isso, o frango também nos alimenta com a sua carne, aquele franguinho que a gente compra lá no mercado. Vamos agora falar um pouco sobre os transportes mais comuns em áreas rurais. Temos aqui dois muito importantes, o trator e a carroça. Isso não significa que na área rural a gente não encontre automóvel, moto, carro. Não, nós encontramos. Mas esses dois têm duas funções importantíssimas. Ele ajuda o agricultor no trabalho pesado. O trator ajuda a cuidar da terra, a fazer a colheita, fazer o plantio. E a carroça ajuda no transporte. Então, agora que nós conhecemos um pouco sobre a paisagem do campo, que é a nossa paisagem rural, vamos para o nosso LDI.